Atos dos Apóstolos, capítulo 7 da palavra do Senhor. Então espero você lá no canal do YouTube. Hoje os irmãos que estão aqui, sempre têm orado conosco, tenha participado também das mensagens do nosso Senhor. Toda quinta-feira as mensagens estão indo aí no canal, e eu tenho a certeza que esse povo, Deus abençoe você, a sua família, a todos vocês que estão tão longe, pessoas de vários estados, Paraíba, Maranhão, pessoas do Espírito Santo têm mandado recado para mim e têm recebido as pregações daqui. Enquanto o povo daqui talvez não quer, o povo de longe está aproveitando. Isso é muito bom. Por isso que nós estamos aqui nessa plataforma, para que você seja abençoado. Seja bem-vindo, você vai ser curado também aonde você estiver. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, da palavra do Senhor, das Escrituras do nosso Deus, versículo 8 a seguir, nós vamos meditar, nós vamos hoje entender sobre a providência de Deus. A providência de Deus não significa que não tenha aflições, não significa que nós seremos ausentes de problemas. Mesmo na providência de Deus, nós confiamos no Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Dr. Lucas escrevendo, do versículo 8 ao versículo 16, eu quero meditar com você. Olha só, e deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. Olha só o que está falando no versículo 10. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria entre Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, e ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura, que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Amém? Diga-se, Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Vocês fiquem à vontade, tá bem, meus irmãos? Isso. Quando eu vejo a história de José, me chama muito a atenção quando eu pego os personagens bíblicos e tento aplicar na minha vida pessoal. A cada instante, a cada momento, eu vejo tudo que os homens do passado erraram e eu falo, isso aqui eu não quero fazer. Eu não estou dizendo que eu sou um santão, não. Eu não estou dizendo que eu não posso tropeçar. O pastor também pode tropeçar, pode cair. Tem muitas pessoas que se acham que é a última bolachinha, que não tem nenhum pecado e que não pode tropeçar, que não pode cair. Ele se acha, às vezes, talvez ele se acha que ele é uma pessoa tão perfeita, tão santo, que ele fala assim, eu não tenho pecado. E se nós observar nas Escrituras, no dia do juízo final, nós prestaremos conta a Deus daquilo que nós pecamos diante do Senhor. Nós pecamos.
Quantos pensamentos talvez que você tem, que você vai relembrar aquele dia? Quer dizer, não vai nem relembrar. Jesus vai trazer tudo à tona, tudo aquilo que nós erramos, certo? Até aquilo que era para nós fazer e nós não fizemos, Jesus vai nos chamar no cantinho e vai falar, ó, você não fez isso. Ou seja, por que Jesus vai fazer isso? Para declarar a cada um de nós que nós não temos nenhum mérito, que nós não somos pessoas boas, nós somos ruins por natureza, nós somos salvos não porque nós temos um cargo, não porque nós fazemos algo para Deus, nós somos salvos por conta da graça. Somos salvos por conta da misericórdia. Então, quando eu medito nas Escrituras e eu observo a todos os personagens da Bíblia, da palavra de Deus, me chama a atenção a qual aqueles homens precisavam confiar no Senhor. E aqui nós vamos trazer sobre um homem que precisava confiar, e ele confiava a um certo ponto que me chama a atenção de tudo aquilo que ele enfrentou, que era José. Se nós observar no versículo 10, está dizendo que Deus livrou José de todas as tribulações. Meu Deus do céu, se livrou de todas as tribulações, já me chama a atenção essa situação. Por quê? Quantas tribulações que ele enfrentou. Quantas tribulações que José teve que passar e enfrentar lá no passado, lá no início das Escrituras. E através de José, então, nós vamos entender sobre a providência de Deus sobre a vida desse homem. E nós vamos aplicar também sobre as nossas vidas, para ver as nossas vidas como está diante do Senhor. Quando nós cremos na providência de Deus, não significa, agora que nós temos a providência de Deus na nossa vida, nós estamos ausentes de tribulações. Nós não passaremos por nenhuma dificuldade, nós não passaremos por nenhum problema. Isso é uma grande mentira do diabo para as nossas vidas. A providência de Deus é mesmo você passando por vales, mesmo você passando em calabouço, mesmo você sendo sepultado, talvez vivo, é você crer na providência que Ele tem o controle de todas as coisas. É saber que Deus está na frente. E às vezes a pergunta que vem no dia a dia a todos nós é: se Deus nos ama, pastor Fernando, por que nós sofremos então? Todo mundo deve fazer essa pergunta, né? Se Deus nos ama, por que nós sofremos tanto? Por que tantas dificuldades? Por que tantas coisas acontecem às vezes com as pessoas más? Coisas boas acontecem com pessoas más. E por que coisas más acontecem com pessoas boas? Por que uma pessoa que é boa, tanta coisa, tanto sofrimento com esta pessoa? E por que eu observo às vezes a pessoa que não tem compromisso com Deus nenhum, não quer saber nada de Deus e leva uma vida tranquila? É a pergunta que todo mundo faz. É a pergunta do dia a dia. É a pergunta às vezes que nós colocamos em nosso coração. Então a doutrina aqui da providência divina, ela nos mostra que Deus ele é soberano. Que Deus ele tem o controle, que Deus ele cuida de cada detalhe, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, e que o nosso Deus ele não desperdiça sofrimento sobre a nossa vida, e que as provas às vezes, tanto eu como você passa, elas são inevitáveis a todos nós, são variadas, são passageiras, são pedagógicas, mas todas elas são trabalhadas por Deus para o nosso próprio bem. Todas. Tudo que nós enfrentamos. Pastor, eu não quero sofrer. Se você não está sofrendo, tem alguma coisa errada. Agora, se você está sofrendo, você tem que entender que é para o seu bem. Aquilo que você está enfrentando é para o seu bem. Ei, eu não estou aqui pregando um Deus pequeno, não. Eu estou pregando um Deus tão grande, que conhece mais a minha pessoa do que eu mesmo. Eu não sei qual será a minha reação quando terminar o culto, se alguém trazer uma palavra negativa para mim, mas Deus já tem o controle, já sabe tudo. Então tudo o mal que está conosco, o sofrimento, as causas que têm acontecido conosco, pode ter a certeza que é para o seu bem. Quando eu estudava a mensagem, eu falei, Senhor, eu vou ter que pregar isso.
Meu Deus, eu vou chamar as irmãs lá para pregar então no meu lugar essa mensagem. As irmãs vão pregar, porque eles vivem, as pessoas vivem fugindo dessas coisas, e eu vou ter que pregar isso, e quando a gente prega isso, aí o inimigo fala assim, então vamos ver se é verdade mesmo. E Deus permite na nossa vida às vezes o sofrimento, Deus permite que isso aconteça em nossas vidas, e a vida aqui de José é uma das mais lindas histórias da Bíblia. Meu Deus, quem já nunca leu a história de José? Quantas pessoas já riu lendo a história de José? Quantas pessoas ficaram contentes? Mas aí eu lhe pergunto, e se fosse você no lugar de José? Você iria rir também? Você iria ficar contente? Será que você olhava para um homem que depois de ser ali desprezado pela sua própria família, será rejeitado, como que você se sentiria de ver a história desse homem? Por quê? Porque a gente chega aqui no púlpito com uma gravatinha, com um blazer e começa a pregar e fala assim, olha, irmão, você vai passar sofrimento, e eu não estou isento de tudo isso. É uma grande mentira. Todos nós estamos na terra. Todos nós passamos por esse sofrimento, todos os homens carnais passam, seja aqueles que estão com Cristo. A diferença de uma pessoa que está com Cristo e sem Cristo é o quê? Que a pessoa que está sem Cristo sofre sozinho, não tem aonde recorrer, não tem aonde fugir, não tem o que fazer. A pessoa fala assim, eu acho que eu vou lá para o Maranhão, eu acho que eu vou lá para o Espírito Santo, para Paraíba, eu acho que eu vou para o Rio de Janeiro, vai melhorar as coisas. Não vai, meu filho, o importante é onde você estiver, é Ele estar na sua vida e Ele ter o controle da sua vida, Ele está na frente de tudo, é eu e você ter um Pai que cuida de cada um de nós. É saber que em meio ao sofrimento que você passa e enfrenta, pode ter certeza que é para o seu bem. Ah, pastor, eu não volto mais nesse culto. Eu não volto mais, porque o Senhor está falando de sofrimento, eu estou falando o que é verdade. Porque se você quiser ouvir a mentira, eu não estou aqui para te falar a mentira, eu estou aqui para falar a verdade para você. José era um homem, meus irmãos. José tinha uma vida, uma história linda. Ele foi um homem fiel aos seus pais, ele foi fiel aos seus superiores, ele foi fiel a Deus. Sabe o que é isso? É submissão. Quando a gente é submisso aos nossos pais, quando a gente é submisso ao governo, quando a gente é submisso à liderança da igreja, quando a gente é submisso a Deus, pode ter certeza, meu filho, vai passar por vale, por sofrimento, mas Deus vai estar no controle, na direção de todas as coisas. Deus vai estar na frente. Quando a pessoa é submissa, e assim era a vida de José. José era um homem submisso. A vida de José, ela nos ensina algumas lições preciosas, que esse homem precisava confiar na providência. Não tinha onde recorrer, não tinha para onde correr, meus irmãos. Ele tinha que confiar. José, ele enfrentou a dor do desprezo, principalmente na sua própria casa, pelos seus irmãos de sangue. O desprezo, talvez José queria ali um amor, um carinho, um abraço dos seus irmãos, e ali já começa o desprezo na vida dele. Toda pessoa que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você é fiel a Deus, quanto mais você chega a Deus, maior será o sofrimento. Então eu não quero conhecer Deus não, pastor. Eu quero ficar longe de Deus. Esse negócio de sofrer não é comigo. Quanto mais nós se achegamos perto do Senhor, quanto mais a gente fala que quer ter intimidade com Ele, que quer ter comunhão com Ele, que quer ter um relacionamento com Ele, mais sofrimento é na nossa vida. Mas pode ter a grande certeza, de todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele tem o controle. Então José, os sonhos de José foram o pesadelo de seus irmãos. Aquele homem tinha sonhos, e os sonhos dele acabou sendo o quê? Pesadelos pela sua própria família. José, ele sofreu o ódio da sua própria casa. José sofreu a traição e a conspiração dos seus próprios irmãos. Olha o sofrimento
Quem não gostaria de chegar? Talvez eu falo com alguma pessoa aqui, que você ainda não é casado, você é solteiro e talvez você gostaria de chegar na casa do pai e da mãe, e está lá todos os seus irmãos com você, e você fala assim, meu Deus, não vejo a hora de ir para casa. Mas talvez aqueles que estão na sua casa, são às vezes aqueles que mais te perseguem. E talvez você gostaria de fugir da sua casa. Talvez você gostaria de ir a outro sentido. Então José, ele enfrentou a dor de viver sem identidade. Ele sofreu uma dor, José. Ele foi jogado, meus irmãos, no fundo do poço. Imagine você ser jogado no fundo de um poço. Imagine o desprezo. Imagina a rejeição, imagina, mas mesmo assim, talvez eu creio nisso, olhando pela fé, que lá no fundinho de José, ele confiava no Senhor, lá no cantinho, porque todos nós temos um cantinho, sabe aquele cantinho? Esse cantinho está lá dentro, é um cantinho que Jesus mora. E esse cantinho que Jesus mora, você sabe que ele tem o controle de tudo. Eu não sei se ele já está morando em você, sabe? Se não tivesse, está perdido. Mas esse cantinho, ninguém entra. Não entra a esposa, não entra esposo, não entra pai, mãe, ninguém. Lá está Jesus, nesse cantinho. E nesse cantinho, lá no fundo, ele está dizendo, eu tenho controle de todas as coisas, eu estou na frente de tudo, só confia em mim, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para ninguém. Ei, eu tenho controle de todas as coisas. Então lá no cantinho de José, estava lá a confiança em Jesus. A confiança, isso ninguém consegue te dar. Às vezes eu falo para Jesus, tem como emprestar um pouquinho para o irmão, porque eu vejo que o irmão está fraco, tem como emprestar Jesus um pouquinho para essa pessoa, porque eu vejo que as pessoas não se dedicam, não se esforçam, e aí Jesus fala, não tem como emprestar, é cada um que tem que buscar a minha pessoa, eu deixei para eles o Espírito Santo, se cada um buscar o Espírito Santo, vão se encher ainda mais da minha presença, vão se encher, vai ter o cantinho para todo mundo. Ei, tem cantinho para você, minha irmã, tem cantinho do Senhor para você, meu irmão, basta eu e você confiar, basta eu e você acreditar na palavra do Senhor, mesmo no fundo do poço, como José estava no fundo do poço, ele foi rejeitado por aqueles que mais deviam ali amá-lo. Aquelas pessoas que mais deviam o amar, aquelas pessoas, meus irmãos, o rejeitavam. E a rejeição é uma coisa tão terrível. Não sei se vocês já sofreram isso, sabia? Não sei se já passaram por isso, mas a rejeição, ela é terrível. Então José, ele enfrentou a dor de viver sem identidade. Era um homem que não tinha identidade, era um homem que estava perdido. Então José agora, ele é um adolescente amado pelos pais, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. Imagina, olha só, imagine você chegar na sua casa hoje, isso não vai acontecer, né? Mas se seus irmãos estão todos esperando lá com uma corda para amarrar você, e você vai ser vendido hoje como escravo, imagine o que você faria, hein? Ei, olha José, a situação desse homem. Olha esse homem, meus irmãos, que foi vendido. Ele se sentiu menos do que gente. Ele se sentiu como um objeto. Ele se sentiu como uma mercadoria. E se não fosse os seus sonhos, ficaria marcado aquilo o resto da vida. Sabe o que faz a gente perseverar e confiar? É o sonho de Deus que colocou no nosso coração. É o sonho do Senhor. É isso que me faz perseverar na sua presença. Os sonhos de Deus, quando Deus coloca no cantinho, irmãos, ninguém pode arrancar esse sonho se você confiar até o fim. Ninguém pode tirar. Então José, ele foi para o Egito, de uma certa forma, sem nome. Lá vai José agora para o Egito sem nome, sem honra, sem dignidade alguma, sem direito, sem raízes. E lá no Egito ele é revendido ainda. Imagina a situação. Mas lá no cantinho tinha o sonho que Deus colocou no coração de José.
Lá no cantinho, ei, José falava, cada passo José falava, não importa, Deus me deu um sonho, a providência dele vai acontecer. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, ninguém pode impedir o sonho de Deus na vida de alguém. Se Deus promete, cumpre na sua vida. Satanás, ele pode lutar, ele pode tentar acabar com você, ele pode te trazer desesperança, mas se você confiar, pode ter certeza, Satanás não pode tirar, porque a providência de Deus, ela é real na vida daqueles que perseveram na sua presença. A providência, e ele é revendido, é colocado no balcão, é colocado numa vitrine. Já imaginou você chegando na sua casa agora, e lá vem, nós resolvemos colocar você é a mercadoria hoje, nós estamos precisando de grana aqui, rapaz. Nós vamos vender você hoje como escravo. Já imaginou? Você chegando na sua casa, talvez você que é casado, a sua esposa juntou os filhos e falou assim, nós vem aqui que nós vamos vender você hoje. O que você pensaria? Lá no cantinho estava o sonho de José. Lá no cantinho, meus irmãos, tinha esperança na vida de José. Lá no cantinho, José continuava confiando. Então José suportou a dor da demora de Deus. Ei, eu quero dizer para você que a importância, eu quero que você entenda isso, porque nós queremos tudo para ontem. E as coisas de Deus é demorado. Talvez você tenha pensado, pastor, já passei por tantos problemas, mas eu estou vivendo agora o silêncio de Deus. Não importa, viva o silêncio de Deus, seja submisso a Ele, seja fazendo o querer e a vontade dEle da mesma maneira. Ele continua na frente. Ele continua no controle. Então ele foi injustiçado na sua casa, ele foi injustiçado no seu trabalho, ele foi injustiçado até na prisão. Passaram ali aproximadamente 13 anos até que fosse recompensado. 13 anos. Talvez você está aqui na igreja hoje e você falou, não tem nem a metade que eu estou esperando minha bênção. Esperar 13 anos, pastor, não é para mim. Se você não persevera, se você não confia, você não recebe. O tempo não é meu, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus na nossa vida. Nós precisamos esperar o tempo do Senhor. Você pode imaginar o que viver em fidelidade tanto tempo, até Deus reverter a situação. José tinha todos os motivos para abandonar. Imagine só, o homem estava lá trabalhando na casa do patrão de Potifar, daqui a pouco a sua esposa apronta uma para José, e aquele homem que não devia nada, era fiel a Deus, estava na palavra, foi preso. Se hoje um crente vai ser preso, está perdido, está em pecado. Se o crente hoje passa por uma tribulação, olha só, eu estou sabendo que o que está acontecendo com o fulano, com o ciclano, é porque está em pecado. Hoje é assim. Hoje as tribulações que nós enfrentamos, Deus falou comigo, Deus falou é nada, rapaz, Deus não é Deus de confusão. O importante é você continuar confiando, o importante é você continuar acreditando na promessa dEle. Ele deixou lá no cantinho o sonho, e se você crer, esse sonho vai ser cumprido na sua vida, vai ser cumprido na minha vida, e Deus estava com ele, há um plano perfeito sendo traçado no andar de cima, meus irmãos. Deus está no controle, Ele está vendo a história de cada um de nós. Deus, Ele enxerga, Deus, Ele vê tudo, Deus, Ele sabe de tudo, Deus, Ele contempla tudo. Deus sabe, meus irmãos, Ele está na frente. Os dramas dessa vida não apanham Deus de surpresa. Deus não fica surpreso com aquilo que está acontecendo. Os imprevistos dos homens não frustram os desígnios de Deus. Não pode frustrar, porque Deus tem o controle.
Deus está na frente, Deus está no controle, Deus jamais, Ele desampara quando você confia na promessa, quando eu e você é submisso à sua palavra, quando eu e você se encontra na palavra, Ele não nos poupa dos problemas, mas Ele caminha conosco nos problemas, Ele está conosco, Ele anda conosco. Quando você está no lugar, Deus está ali contigo. Quando você vai para outro lugar, Deus continua contigo. E quando passamos às vezes pelo vale dessa sombra, desta morte, Ele continua conosco, Ele está na frente. Quantas pessoas que estão aqui passando por dificuldades, quantas pessoas, meus irmãos, que têm pensado em desistir, quantos que estão no meio de nós já desistiram, estão aqui às vezes para cumprir tabela, apenas vir por vir, não tem mais aquele compromisso com Deus, não tem mais aquela intimidade. Quantas pessoas eram fervorosas na oração, quantas pessoas que quando subiam nas tribunas para ministrar, era fogo puro, você sentia a presença. E quantas dessas pessoas, meus irmãos, estão caídas, estão cabisbaixas, sem esperança? Quantas pessoas que começaram bem o evangelho, chegaram numa altura e desistiram e falaram: não aguento mais, não suporto mais, e desistiram dos sonhos, desistiram às vezes das promessas, desistiram aquilo que Deus prometeu. Então Deus jamais desampara aqueles que confiam nele. Ele não poupa problemas, Ele caminha junto, Ele está conosco no vale, Ele está conosco quando nós passamos pelas ondas, pelos rios, pelo fogo, Ele está conosco, Ele está na frente, Ele está na direção. Ei, Jesus, Ele prometeu estar conosco, meus irmãos, para sempre. A promessa de Deus não é até amanhã. A promessa de Deus não é o próximo ano, e o próximo ano será, não. Ele diz: eis que estarei convosco para sempre. Ele está conosco. Pastor, não estou suportando. Ei, se você não está suportando, aguentando, fala para Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, me consola, Senhor, cuida, eu preciso da providência. E Ele é a providência na sua vida, Ele é a providência na minha vida. Deus exaltou José, igreja, depois da humilhação. As pessoas às vezes querem as coisas, mas não querem passar pela humilhação, não querem passar pelo processo. Eu vejo as pessoas, meu Deus, eu olho para as pessoas às vezes e falo: Senhor, quando eu olho para a igreja, às vezes eu vejo as pessoas dentro da igreja, eu falo para Deus: Deus, as pessoas, meu Senhor, estão vivendo como zumbi. As pessoas estão dentro da igreja, parece que não tem mais fogo. Parece que as pessoas perderam a presença, não tem mais a presença do Senhor na sua vida, e não se preocupa em buscar mais. Parece que, como aquelas 10 virgens, a Bíblia diz que não era 5 virgens, não, era 10 virgens. E das 10 virgens, 5 tinham azeite. 5, irmãos, está dizendo de 10 virgens, não está dizendo de 5 virgens, está dizendo que as 10 pregavam, as 10 cantavam, as 10 oravam, as 10 dizimavam, as 10 ofertavam, as 10 estavam na igreja todo dia estava no templo, mas só 5 tinham azeite, as outras não tinham. Tem azeite na sua vida ainda? Tem a presença, está passando por fogo, olha para um lado, para o outro, meu Deus do céu, estou em desespero, mas eu confio, Deus está no controle da situação, Deus está na frente de tudo. Então Deus lhe deu graça, Deus lhe deu sabedoria para José, para entender o que ninguém entendia. Às vezes ninguém vai entender, ninguém.
A mulher de Jó não entendia nem Jó. Minha esposa, você está maluca? Nós viemos nu, nós vamos voltar nu. A esposa de Jó, talvez as pessoas sobem aqui e pregam, a esposa de Jó é maluca. E quantos de nós temos sido malucos às vezes? Que não entendemos, não compreendemos os planos de Deus. Às vezes nós criticamos uma mãe como a esposa de Jó, mas imagine só, levar vários caixões ali, enterrar os seus próprios filhos, tudo de uma vez. Imagine que mulher maluca. Não, não é que era maluca. Ela sabia a dor, o sofrimento que passava. Ela entendia, meus irmãos, o porquê daquilo que ela falava para Jó. Talvez abandonar o seu Deus, mas Jó não. Jó continuava no propósito. Ele sabia da providência de Deus. Ele era um homem temente a Deus, temente ao Senhor. Então Deus usou os seus irmãos ali para colocá-lo no caminho da providência. E usou José para salvar a sua vida e de seus irmãos. Aqueles que mais te perseguem, você vai ter que estender as mãos para ele. Aquele que mais te bate, sabe aquele que te bate? Já apanhou na vida? Você vai ter que abraçar. Você vai ter que receber. Se você não abraçar, a promessa não vai acontecer. O sonho de Deus não vai acontecer. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus. Ei, aqueles que te maltratam, que te rejeitam, aqueles que te desprezam, é esse que você vai ter que, meus irmãos, abraçar. Vai olhar para eles, vai dizer como José disse: você não sabe como que vocês me fizeram tão bem. Vai ter que falar isso ainda para José, para os irmãos. José ainda falou para os irmãos: olha, eu quero dizer para vocês, que tudo que vocês me fizeram, vocês me venderam, como vocês me fizeram bem ter me vendido, como vocês me fizeram bem de ter jogado eu no calabouço. Você está maluco, pastor? Como isso? Foi o que José teve que fazer no fim. Tudo que fizeram na vida dele, ele olhou e falou: vocês me fizeram tão bem. É assim que Deus realiza na nossa vida. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim, meus irmãos. Mas lá no coração de José se encontrava a promessa, o sonho de Deus que iria acontecer sobre a sua vida. Ei, a promessa de Deus pode acontecer na sua vida. A promessa de Deus pode acontecer. Todas as coisas cooperam. Não é algumas coisas não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. José, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, mas ele compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina. Sabe aquela pessoa? Aquela pessoa é um instrumento. É, o instrumento para você. O instrumento para mim, aquela pessoa que talvez tenha causado algo na sua vida, aquela pessoa é um instrumento. A promessa de Deus acontece em nossas vidas, os sonhos de Deus podem acontecer. José nos deixou lições, luz e sombras, alegrias e choro, festa e luto, saúde e doença, perdas e ganhos, celebração e lamento, dias claros e dias tenebrosos, esperança e medo, alívio e dor. Todos nós passamos, todos nós enfrentamos, mas o plano de Deus, ele é perfeito na nossa vida. Ei, Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus não perdeu. Você não está conversando com qualquer um, não. Você está conversando com o Todo-Poderoso, que se encontra no alto, está lá em cima, observando a cada um de nós, o nosso andar, o nosso deitar, o nosso acordar pela manhã. Ele continua na frente de todas as coisas. Todos os seus planos são perfeitos. Pastor, se é perfeito, por que não aconteceu? Porque você deixou de sonhar.
Você deixou de confiar. Ele já nos destinou para a sua glória. Então não importa quão estreito seja o nosso caminho, quão cheio de espinho seja a nossa estrada, os infortúnios humanos não podem frustrar os planos de Deus. Nada. Se Deus tem uma promessa para você aqui, nenhum pastor pode impedir. Se Deus tem promessa para você, ei, nem o seu filho, nem a sua esposa, nem seu esposo, ninguém pode impedir, nem o diabo, não. Basta você continuar perseverando, basta eu e você continuar confiando. Precisamos confiar em Cristo em momentos de adversidades. O que precisamos é se enquadrar na sua palavra. Esse livrinho tão perigoso, nós precisamos se enquadrar nele. Nós precisamos viver esta palavra, nós precisamos obedecê-la, nós precisamos ser submisso à sua vontade. Fique em pé. Quero fazer uma oração por você. Quero também orar pelas pessoas que estão em casa, que estão nos acompanhando. Tenha certeza que por esta mensagem, vidas, a sua fé foi renovada. Tenha certeza que através desta mensagem, desta palavra, pessoas vão se achegar ainda mais ao Senhor. Pessoas que estão em desespero, pessoas que estão perdidas, meus irmãos, ansiosas, depressivas, pelo poder desta palavra, esta pessoa vão se achegar hoje. E você que está aqui, eu quero orar também por você. Eu quero clamar também por você, para que Deus venha ter de misericórdia, porque Ele tem de misericórdia. Ele pode te socorrer naquilo que você mais precisa, necessita, naquilo que você tem passado e você disse que não tem mais jeito, mas hoje o Senhor chega na sua casa, o Senhor chega na sua vida, a providência de Deus chega na sua vida. Ore comigo, clame comigo. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, oh Espírito Santo de Deus, aí está a sua igreja, Pai. Aí está o seu povo orando, clamando, Pai, os irmãos que estão em casa também, Senhor, Pai querido, Pai amado, que entenderam, compreenderam, Senhor, Espírito Santo, e nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor tem o poder, o Senhor é quem liberta, quem transforma, Pai. Os sonhos de Deus, Pai, podem ser realizados sobre esta vida. Os sonhos do Senhor podem ser realizados, Pai, na vida desse irmão, dessa irmã, que tem confiado, que tem perseverado, que tem crido, Senhor. Oh Espírito Santo, é promessa do Senhor, Pai, e nós cremos, Senhor. Quantas pessoas passando por momentos difíceis, quantas vidas, Pai, os hospitais, Senhor, estão cheios de vidas, Pai, perdidas. Mas eu creio, Senhor, eu creio que por intermédio desta mensagem, eu creio que por intermédio desta palavra, Pai, essas vidas, essas pessoas, Pai, estão sendo alcançadas pelo Senhor. Espírito Santo, coloque as mãos sobre esta irmã, Senhor, coloque as mãos sobre esse irmão, Pai, coloque as mãos sobre esta vida, que eles venham a confiar, Senhor, os sonhos, Pai, o cantinho dos sonhos, Senhor, colocou nesta pessoa, Pai, e nós cremos, Senhor, nós cremos na providência, nós cremos no milagre, Pai. Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós na sua presença, aqui estamos nós orando, suplicando, Pai, pedindo misericórdia, pedindo socorro do Senhor, crendo na vitória, crendo no milagre, crendo, Pai, na sua bênção, Senhor. Realiza, Senhor, Pai, mais um pouquinho, fica conosco, Pai, fica, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.